E aí, galera, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje já tem um grupo de alunos retornando, é isso? Na escola. É só dia 13. Acho que... 13 é vocês, não? Acho que é fundamental, acho que retorna Ah, hoje. não, é amanhã. Ah, sim. Pra gente é dia 13. Então é amanhã. Vamos continuar aí as leis de Newton. Nós estamos no nosso capítulo 13, se não me engano, do livro de vocês. Vou abrir o livro de vocês e é segunda-feira. Segunda-feira preguiçosa. Seguindo a galera ainda para ingressar na sala de aula. O que eu preciso aqui agora? Abrir o livro. Bom dia. Dia. Bom dia, Bobi. Vou tentar abrir o livro de vocês por aqui. Se eu não conseguir, eu vou abrir o ano. Tá mesmo, não tem jeito.
Professor, Oi. eu tô pedindo a solicitação de novo, porque eu vou entrar pelo notebook agora, tá? Mas se aparecer meu nome, não é outra pessoa, não, é eu. Obrigado. Então vamos lá no ano. Claro, nós estamos em leis de Newton. Só recapitulando algumas coisinhas. Deixa eu tentar ampliar esse livro aqui, esconder isso aqui um pouquinho. Isso aí. Então, o que nós já estudamos até agora, o que que já foi feito nesse capítulo? Já falei de força, falei de massa, já aplicação KGF, sentido, direção, leis de Newton, inércia. Não se esqueça que a função do cinto de segurança. Falei da segunda lei de Newton. Claro que eu gostaria de ação e reação. Agora eu vou falar de tipo de força. Vou falar de peso, depois de peso. A gente fala um pouquinho sobre tração ou força tensora. Mas aqui tem a ordem de vocês que eu vou abrir mais slide. Normal, força elástica. E aí a gente começa a fazer alguns exercícios aí, testando seus conhecimentos. Então vamos, né, nós vamos trabalhar agora com o meu slide. Só um minutinho. Parará, parará, parará. Então tá, gente. Então vamos lá. Primeira, segunda, terceira lei de Newton. Parei nesse carrinho aqui com vocês. Então nós vamos agora para as principais forças. Né? Então lá, o livro de vocês, né, ele diz que as principais forças, antes de começar uma primeira sessãozinha de exercício, ele fala de peso, depois ele fala de tração, depois ele fala de normal e fala de elástica. Então, nós temos 4 daquelas forças. As 4 estão aqui nessa ordem. E depois eu falo de atrito, mas acredito que atrito ele vai falar um pouco mais à frente. Primeiro, vamos começar então a entender o que seria peso, né? O que é essa força peso. Primeiro, nós temos 2 grandezas completamente distintas. Uma é massa e a outra é peso. Elas se associam, mas são grandezas diferentes. Peso é alguma coisa e massa é outra. O que é a massa? Primeiro, a massa é uma grandeza escalar, então ela não tem direção, ela também não tem sentido. Essa massa ela é proporcional à quantidade de matéria de um corpo. Eu também, indiretamente, eu posso dizer que a massa é a medida da inércia de um corpo. Perfeito, eu posso dizer isso. Quanto maior a massa, então, desse corpo, maior será o seu estado inercial,
Ou seja, mais difícil vai ser para que alguma força altere suas duas condições possíveis para estado inercial, ou repouso, ou movimento retilíneo e uniforme. Então, para eu tirar um corpo do equilíbrio, maior a sua massa, maior será a minha dificuldade, tá? E no Sistema Internacional de Unidades, a massa é medida em quilograma. É esse K minúsculo mesmo, tá, gente? É quilograma. Já peso é uma força de atração gravitacional entre esse corpo, provavelmente, claro que tem massa. Então, sobre essa massa, atrai uma força que puxa para o centro gravitacional desse planeta, desse satélite, né, de qualquer coisa. Então, se você for para a Lua, você vai ser atraído pela Lua por uma força gravitacional. Então, lá você vai ter seu peso. Então, seu peso ele vai mudar conforme o planeta que você estiver habitando. Então, quer dizer que peso não é constante. Agora, sua massa independe do campo gravitacional. Qualquer lugar do planeta que você for, qualquer lugar do universo que você estiver, a sua massa é sempre a mesma. Agora, o seu peso muda. O seu peso muda, inclusive, aqui na Terra, porque nós temos atrações gravitacionais diferentes aqui na Terra, dependendo da altitude, dependendo da latitude. Então, peso é uma força de atração gravitacional entre a Terra, nesse caso, tratando especificamente da Terra, então entre a Terra, nosso planeta, e um corpo qualquer que possua massa M. Como já disse para vocês, para um mesmo corpo, essa força-peso é uma grandeza variável, pois depende tanto da gravidade G do planeta em que o corpo se encontra. Então, na Lua, seu peso é um, em Marte seria outro, em Júpiter outro, e assim sucessivamente. Para cada planeta, um peso diferente. Esse peso, já que ele é uma força, ele é uma grandeza vetorial, logo ele tem que ter direção e sentido. Então, a direção é sempre perpendicular ao apoio, perpendicular ao solo, na realidade, né? Vertical para baixo, e ele aponta para onde? Para o centro da Terra. Então, na realidade, nós não somos puxados para a crosta terrestre. Porque se cavar um buraco, a gente continua caindo. Nós cairíamos até onde? Até o centro da Terra. Então, nós somos atraídos para o centro, para o núcleo da Terra. A gente não é atraído para a superfície da Terra. Nós somos atraídos para o núcleo da Terra. É a crosta terrestre e as outras camadas, até chegar ao núcleo da Terra, que o impede de eu ir continuar a ir para o centro gravitacional terrestre. Mas nós somos atraídos para o centro da Terra. Tá? Então, só para representar, para que vocês entendam, independente da localização que eu colocar esse indivíduo, esse peso é sempre vertical para baixo e sempre aponta para o centro. Estamos acabando as nossas aulas, né, online. Vou sentir saudades. Professor, você pode voltar no slide anterior, por favor? Volto. Não sei se eu vou conseguir, que eu estou abrindo um site. Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu abrir aqui que eu volto, tá bom? Não sei por que demorando a abrir assim. Você vai mandar isso no grupo, professor? A necessidade é o que está no livro de vocês. Você tem que ler o livro, não pode estar me dando material assim, resumo para vocês, não. Mas, numa extrema, a não ser que eu fale alguma coisa que não está no livro, que tá? Deixa eu tentar ver se eu consigo. Ai, não sei o que eu fiz. Não vai. Ai, meu Deus do céu.
É isso aqui, voltei. Beleza? Alguém pediu? Estão me ouvindo? Ei? Pronto. Pronto. Tirei uma foto para depois eu copiar. Beleza. Show. Obrigada. Nada. Então, galera, eu ia mostrar para vocês aqui, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu... Coisa rápida. Deixa eu pegar um... Um minutinho que eu vou... lembra que eu estava falando, agora vocês estão visualizando aqui. Lembra que eu estava falando sobre ser super-herói, etc e tal? Então, a gente consegue pegar um ser humano, nós estamos aqui na crosta terrestre, e aí se a gente fosse pular, olha só, uma pessoa pulando, né? Então a pessoa pularia ali em torno de 50 centímetros, né? Ou algo desse tipo. Estamos aqui querendo, solicitando para entrar. Agora eu consigo colocar, por exemplo, vamos pensar na Lua. Olha a quantidade que essa pessoa conseguiria saltar lá na Lua. Mesmo indivíduo normal. Olha, agora vamos pensar ele lá em Marte. Vamos pensar em Plutão. Tá vendo? Não seria um super-herói? Sim. Né? Tá pulando quase 8 Mas metros de como é que ele altura. vai pular em Plutão? Plutão não é de gás? Estou te dando um exemplo, a gravidade, né? Júpiter. Olha. Só para vocês terem ideia, por que isso acontece? Só tá presa no chão. Isso tem a ver com a massa dos planetas? Não, na realidade isso tem a ver com a massa e com o raio. Show? Então, só para vocês terem uma ideia, olha a gravidade em Saturno, em Netuno, em Urano. A nossa gravidade está bem perto, né? 9,8 a nossa. Olha só. Já em Marte, teríamos a gravidade em torno de 3,7. Ou seja, menos da metade da nossa. Agora, por exemplo, lá em Júpiter, eu teria uma gravidade quase 2,5 vezes maior do que a nossa. Acho que é aproximadamente 2,5 vezes. Então, só para você ter uma ideia, vamos pensar uma ideia assim. É como se hoje, para você caminhar, você tivesse que resistir um indivíduo de 70 quilogramas, é como se ele realmente fosse atraído com 700 newtons. Isso é o peso dele. Mas se ele for por exemplo, para Mercúrio, para Marte, isso vai diminuir, porque qual vai ser o peso dele lá em Marte? Vamos dar um exemplo aí. Vamos pegar
um aluno... Vamos pegar a massa de um aluno aí. Como assim pegar a massa de um aluno? Sim, pegar o valor. Qual o valor da sua massa? Como é que eu sei? Eu não sei. Não, Eu peso 47 quilos, por aí. Peso sabe? 53. Então, Ah, nem sei 53. qual é o meu peso. Então, 53 é a sua massa, 53 quilogramas. Não é o seu peso. Né? A partir de hoje, nós temos que saber que são coisas diferentes. Sim? Deixa eu interromper aqui para voltar. A partir de hoje, eu quero que vocês saibam que são coisas diferentes. Peso é uma coisa, massa é outra. Então, fisicamente falando, a massa... Quem foi que falou que tem 53? Eu tenho 53. Júlia, né? Eu estou sem ver a foto de vocês aqui, Júlia, não é isso? Júlia, Chain. Então, ó, Júlia, ó, essa é a sua massa. Isso é massa, tá, Júlia? Isso não é peso, isso é massa. Qualquer lugar, suponhamos que você é uma viajante espacial, né? Então você tem uma nave e tal, e consegue viajar para vários planetas. Se você for para Mercúrio, qual vai ser o seu peso lá em Mercúrio? Peso é sempre massa vezes gravidade. Então, qual vai ser o seu peso lá em Mercúrio? Seu peso vai ser 53 vezes 3,7. Só para vocês terem uma ideia, vou multiplicar aqui rapidaço. Só um minutinho. Cinquenta e três. 53 vezes 3,7. Então, ela teria 196,1 newtons. Então, lá em Mercúrio, ela teria uma sensação que, do nada, ela estivesse próximo a 20 quilogramas. Então, a sensação de leveza dela seria espetacular. Lá em Marte, ela teria mais ou menos também a mesma coisa, 3,711, né? Então, lá em Marte, ela teria aproximadamente a mesma sensação. Como se de uma hora para outra ela tivesse 20 quilogramas, 196 newtons. Lá em Urano, o peso da Júlia vai ser 53 quilogramas, que é a massa dela, que não muda, vezes 8,87. Então, ó, 53 vezes 8,87. Então, ela tem aproximadamente 470 newtons lá em Urano. Newtons. Show. Então, quer dizer que isso aqui, ó, estão vendo que o seu peso está mudando de acordo com a gravidade. Aqui na Terra, qual que é o peso da Júlia? Então, o peso da Júlia é a sua massa vezes 9,807. Eu estou usando todas as casas decimais, mas a gente vai usar 10. Já usar sempre a gravidade 10 para a gente não ter... para ter mais facilidade na hora dos cálculos nos exercícios. Então, 53 vezes 9,807. Então, ela aqui tem aproximadamente 519,8. 519. Estão vendo que o peso depende da gravidade. Eu vou calcular aqui em Júpiter, só para você ter uma ideia. O peso dela lá em Júpiter seria 53, que é a sua massa, que é a medida da inércia do seu corpo, vezes 24,79.
Só para vocês terem uma ideia, quando eu multiplico esses dois valores aí, olha o que eu vou obter. 53 vezes 24,79. 1.313 9 newtons. É como se a Júlia, para ela conseguir andar lá em Júpiter, né, para ela conseguir sair do lugar, ela teria que ser treinada aqui na Terra carregando uma pessoa de uma massa maior do que a dela. Então, suponhamos que ela pegasse qualquer outra amiga dela aí, colocasse nas costas e conseguisse andar. Era a sensação que ela ia ter em Júpiter. A sensação de achatamento, a sensação de estar presa, de não conseguir tirar o pé do solo. Provavelmente vocês já foram na Tipo academia. paralisia do sono, quando você congela, você tenta mexer e fica parado. Mais ou menos seria isso. Só se tem uma sensação de como vocês teriam. Quem vai à academia, quem treina e tal, é muito comum a gente, às vezes, colocar a caneleira lá para fazer algum tipo de exercício, vocês meninas principalmente, né? E quando você tira aquela caneleira, que é aquele peso de 3, 4, 5 quilos, depende muito de vida, você não tem a sensação que parece que a sua perna está mais leve? Parece que você está flutuando. Isso, seria... Quando você fosse para um planeta de gravidade menor, você teria essa sensação. Que você está muito leve, porque você está adaptado à gravidade terrestre. Entendeu? Você está adaptado à gravidade terrestre. Mas, quando você fosse para um planeta de gravidade maior, era como se estivesse preso, era como se estivesse cheio de caneleira nas suas pernas, que você dificilmente conseguiria dar um passo. Dificilmente conseguiria dar um passo. Olha como é que você ficaria, a sensação de leveza lá na Lua. Ficaria muito leve, ficaria muito, né? Ficaria com uma sensação completa. 1,6. Nossa, é tipo muito menor. Muito menor. Eu coloco em Plutão para eu ver. Em Plutão. Gente, Plutão é muito alto. Uns 10 metros. Então, só para você ter uma ideia da questão da gravidade, né? Deixa eu pegar aqui a gravidade de Plutão. Mas, professor, tipo assim, isso tem a ver, então, com Olha a raio? gravidade de Plutão, quanto que é? 0,6. Tem a ver a gravidade de um planeta. A gente não estuda isso, eu não sei se tem isso no nono ano, mas é no primeiro. A gravidade do planeta, ela depende da massa desse planeta e do raio desse planeta. Tá? O raio, então pensa um planeta, né? O planeta. Estou pensando em um planeta em formato circular. Os que nós temos aí. Assim, então, pensando em um planeta. Então, eu penso nessa massa desse planeta. Então, tem uma formulazinha, que até Newton que fez essa fórmula, né? Então, aqui é o seu centro gravitacional. É Então, quase como calcular a densidade do planeta, né? Então, essa aqui é a distância ao centro, chamada de raio. E eu tenho a massa desse planeta. Eu vou jogar na formulazinha e aí eu vou achar quanto que vale. Oi. Faz muito sentido. Então, tipo, eu posso falar que a gravidade em Plutão é menor do que a gravidade na Lua, porque Plutão é menor, porque o raio dele é menor? Não só o raio que contribui, a massa também. A fórmula seria mais ou menos essa. Não decorei a fórmula, mas só por curiosidade. Tem uma constante universal. Pode dizer que isso equivale mais ou menos à densidade do planeta? Tipo, comporta mais massa em menos raio? Não seria teoricamente a densidade, mas estaria bem próximo de uma densidade. Então, ó, esse G é uma constante universal da gravidade, também descoberta por Newton, tá? Esse M aqui, ó, é a massa de qualquer coisa dividido pelo seu raio ao quadrado.
Então, só para vocês terem uma ideia, tudo quando construíram a Terra, quando criaram a Terra, pensaram em tudo, porque se a massa da Terra muda, se o núcleo da Terra é constituído de outros elementos mais pesados, a gravidade seria maior. Alterando a gravidade, altera completamente a vida de um planeta. Por exemplo, altera nossos tamanhos. Se eu penso um indivíduo, se eu penso nós, seres vivos, nós vivendo na Lua, nós teríamos um tamanho muito maior do que o nosso, porque para crescer eu tenho que romper a gravidade. E essa constante, como é que ela funciona? Então essa constante foi determinada experimentalmente, né? E Sempre soube que a devido a gravidade vários não cálculos gostava matemáticos, nós chegamos ao valor dela. Né? É como se fosse um número que não vai mudar. Para qualquer planeta, eu vou pegar isso aqui e vai dar sempre esse resultado. Mas, tipo assim, o que usaram? Calcularam mesmo todos os planetas? Essa constante tem a ver isso. Na verdade, várias coisas vão influenciar essa constante. E uma das coisas seria o período orbital, né? O período que esses planetas demoram para dar em volta em torno do Sol. Né? Um cara chamado Kepler havia proposto uma constante, só que ele não conseguiu explicar por que os planetas obedeciam isso. A Isaac Newton, através da lei da gravitação universal, que ele disse que essa força que nós chamamos de peso é uma força de atração gravitacional, e essa força ela é diretamente proporcional à massa dos corpos. Então, quer dizer que tudo que está aqui nesse universo se atrai diretamente proporcional às suas massas. Então, quer dizer que a Terra me atrai, eu atraio a Terra, eu atraio o computador me atrai, eu atraio a caneta e a caneta me atrai. Todo que tem massa no universo se atrai. Diretamente Na proporcional à sua Lua massa. eu não teria 1,5 metro. Teria mais. Não, se você tivesse nascido lá. Agora, você ir para lá, Júlia, infelizmente, você vai continuar É. com esse tamanho. Acho que a gravidade não gosta muito de mim. E essa seria a lei da gravitação universal. Aí, ele foi percebendo que essa força pegou massas diferentes e foi trabalhando essa proporcionalidade. Ele descobriu que, isolando essas grandezas, tinha sempre um número que não mudava, que é esse cara aqui. Aí ele chamou isso de constante da gravitação universal. E a gente usa, por exemplo, para calcular qualquer coisa. Por exemplo, se eu quero calcular, se eu quero colocar um satélite geoestacionário para ele ter uma velocidade igual à velocidade de rotação da Terra, eu uso essa constante. Se eu quero calcular a velocidade para um foguete sair da Terra, eu uso essa constante da super certo. Então, mesmo antes de a gente ter viagens espaciais, mesmo antes de a gente conseguir colocar um satélite em órbita na Terra, Isaac Newton já havia pensado nisso e criado uma constante. Ele calculou uma constante que ainda funciona super certo para a gente na atualidade. Isso tudo na quarentena. Isso tudo fugido de uma pandemia, tá? Que ele criou tudo isso aí. E você, o que você criou? Impossível, porque a vida desse cara era normal, porque eu na quarentena não consigo fazer nada. A quarentena a gente tenta aprender. Isso aí. Mas é só tentar mesmo. A gente tem que decorar assim na cabeça, escrever um negócio para depois aprender. Não sei qual era a idade do Isaac Newton quando ele fez. Então, cara, na realidade, depende muito do foco das pessoas, né? E depende muito do nosso ensino, né? Por a gente ter um processo seletivo muito voltado de ingresso nas universidades, voltado para o vestibular, voltado para prova única, a gente acaba abrindo um pouco mão de conhecer a ciência para treinar para a prova. Por que a gente faz muita prova? Você parar para pensar por que você faz tanta prova? Porque você está treinando para fazer uma prova no final do seu ensino médio que vai te classificar se você está apta ou não para entrar no nível superior. É por isso que você faz prova.
Em alguns planetas, não, alguns planetas, em alguns países, não é assim que funciona. O seu rendimento acadêmico é avaliado. Então, a partir do momento que o meu rendimento acadêmico é avaliado, a necessidade de eu ter que fazer provas contínuas, repetitivas, isso cai por terra. Então, a partir desse momento que isso não é tão necessário mais, né, e a partir do momento que o meu aluno fica o dia todo na escola, olha o ranking dos países lá no teste de PISA, que é uma prova que avalia todo o nível de conhecimento. Olha onde nós estamos. E aí vê os primeiros países e vê se eles estudam só 4 horas por dia nas escolas. Eles estudam 12 horas, 10 horas. Eles entram na escola às 8 da manhã e saem às 5 da tarde. Então, Só que as coisas são um pouco mais diversificadas, né? Lá para a pessoa não morrer de cansaço e tédio. a questão... E aí que tá, cara. Na realidade, o Enzo... Ele tinha 23 anos. Não, o que acontece, o Enzo, é que o tédio, ele é muito subjetivo. Por exemplo, por que hoje que estudar dá tédio? Porque nós conhecemos outras coisas que nós julgamos ser mais prazerosas. Agora, se você não tivesse acesso a tão fácil a um cinema, a um shopping, a um sorvete, ao computador, ao smartphone, será que a escola seria tão ócio assim? Então, eu também penso sobre isso porque eu de vez em quando gosto de estudar, não é sempre, mas de vez em quando eu gosto. Mas, por exemplo, a minha mãe antes, quando ela estudava, ela não tinha muita coisa e ela amava estudar. Já eu não gosto, entendeu? Ela não tinha muita coisa e eu tenho E eu acho que coisas as assim, né? matérias não eram tão E complicadas aí, assim. hã? Fala, Não fala. sei se as matérias eram tão complicadas assim na época do meu pai. Meu pai tem o quê? Quase 50 anos. Né? Não, mas o que acontece é o seguinte, né? Na época do seu pai, provavelmente também deveria ser a minha época, eram os professores de hoje. Não sei qual é a idade do seu pai, mas se tiver nessa faixa etária entre 30 e 50 anos, é a faixa dos professores de vocês hoje. A gente tinha menos tecnologia. Nós tínhamos menos tecnologia e a escola era mais atrativa. Porque na escola você tinha... Se você quisesse conversar com um amigo seu, você tinha que ir para a escola. Hoje você não precisa mais. Hoje você consegue conversar via WhatsApp. Se você quisesse arrumar uma namorada ou namorado, você tinha que ir para a escola, você tinha que ir para o parque, você tinha que fazer amizade, você tinha que conversar com as pessoas. Hoje você não conhece, você não consegue mais. Né? Você não consegue, não precisa mais disso. Não quer dizer que os outros países não têm, tem muito mais tecnologia do que a gente. Se eu pensar uma criança norte-americana, uma criança chinesa, japonesa, ela tem muito mais tecnologia do que a gente. Né? Um jovem na Europa. Porém, o foco dele ainda é outro. Né? O foco dele ainda é outro. E o nosso foco no Brasil é um pouquinho diferente do foco das outras pessoas. Né? Nosso foco é problema de criação, de formação cultural da sociedade brasileira. Mas, enfim, a gente tem uma deficiência, uma herança de não gostar de ciência, de não gostar de criar, de inovar. Nós temos meio que uma herança de tipo assim, eu preciso ficar aqui, tô falando de geral, tá? Eu preciso que o governo favoreça alguma coisa para mim. Ponto. Né? Ponto. Entendeu? Ponto. Esse é o nosso ponto. Eu preciso ser favorecido de alguma maneira. Ponto. A gente não cria nada, a gente não gosta de criar nada. A gente não gosta muito de ciência. Assim, no geral, né? Mas um grande problema que eu te falei é o nosso. Nós não temos universidade para todos
E o nosso processo seletivo é prova. Então, a gente tem que fazer prova. Então, vocês aí, eu estou estudando aqui agora, já estou pensando na prova de vocês, o que eu vou cobrar, o que cai no vestibular, o que cai no Enem, porque não tem jeito. Não tem como a gente fazer outra coisa. E essa questão de diversificado aí, que vocês falam das escolas, lá tem sim. Só que lá, você escolhe a área que você quer fazer, né? Que nem agora, vocês estariam saindo do colegial, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, estariam saindo do colegial e indo para o high school, né? Que seria onde vocês vão... Porra, tipo assim, já tem um teste de QI para vocês e de acordo com esse QI, vocês iriam ver se o seu QI se enquadra naquele curso que você sonhou. Porque se não se enquadrar, você também não entra. E a partir daquele momento que você escolhe o seu curso ou a área, você vai fazer o seu high school, que seria o seu ensino médio, voltado para essa área. Então, eu quero fazer engenharia. Então, eu tenho que fazer as disciplinas voltadas para matemática, para ciência. Eu quero ser diretor de cinema. Eu quero estudar arte. Então, você não precisa fazer nada de matemática e nada de ciência. Então, é só estudar arte, história da arte, não sei mais o quê, blá, blá, blá. Então, você vai construir a sua grade de acordo com as suas especificidades. No Brasil, não é assim. Todos vocês, com as inteligências múltiplas que vocês têm, eu já colocar vocês tudo numa mesma sala e falar assim, ó, então aí, você tem que aprender matemática, você tem que aprender química, tem que aprender física. E talvez sua vontade não é ir para essa área. E isso gera também um conflito de interesse. Se eu não estou estudando algo que eu não quero, eu não tenho interesse. Tá? Galera, vamos nessa. Eu tenho que dar outra aula agora. Um abraço para vocês e até sexta, se Deus permitir. Fui. Tchau, tchau. Boa semana. Para vocês também. Bons estudos.